Olá, sejam muito bem-vindos ao HFC Cast, mais um episódio. Antes de falar quem é o nosso convidado de hoje, já convido você para acompanhar os episódios anteriores. Tem muitas informações importantes para vocês. Pode acompanhar tanto no nosso canal do YouTube, como também pelo Spotify. E hoje, gente, nós estamos recebendo aqui Dr. Daniel Mello, ortopedista. Vamos falar de dores, de prevenção. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui presente no HFC Cast, doutor. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra. Tudo que o hospital faz aí, a gente tenta participar para sempre estar promovendo mais informação. E vamos falar então da ortopedia, né? Primeiro, quando a gente procura um ortopedista, é porque a gente já está com dor e não aguenta mais ou não? Hoje em dia a gente precisa conscientizar que é possível também prevenir, né? Prevenir e não sentir essas dores, doutor. A maioria já quando está com dor. Essa é a realidade ortopédica, né? Mas o ideal seria tentar uma prevenção. É que é difícil você procurar médico sem precisar, ninguém quer, né? Ninguém quer ir no médico, essa é a verdade. Só vai quando realmente não sabe o que fazer mais, né? Apesar de algumas áreas ainda, tipo ginecologia, cardiologia, você ainda tem essa cultura da prevenção, né? Não muito, mas tem. O ortopedista não. Então, a única, acho que, doença que ainda existe um pouco é a osteoporose. Então, como é uma normativa no Ministério da Saúde que mulheres têm que fazer a densitometria, então existe uma procura espontânea de pessoas sem dor querendo fazer uma avaliação para osteoporose, ponto. Mas em outros quesitos, doenças, sarcopenia, artrose, não existe prevenção, é só quando tem dor. Então para a mulher é indicado esse exame? Como é que é, doutor? A densitometria é uma normativa do Ministério da Saúde. Então, mulheres acima de 60 anos ou 10 anos após a menopausa, a densitometria ela passa a ser obrigatória a cada 1, 2 ou 5 anos, aí dependendo do resultado do primeiro exame. E homens a partir dos 70 anos. E qual é o diagnóstico que pode acontecer nesse exame? O exame ele avalia a densidade mineral óssea. Então ele vai avaliar o quanto que o osso, a dureza do osso. E isso diz para o médico, né, se essa paciente está precisando de alguma reposição, se ela está precisando de algum tratamento, que ela vai avaliar o risco de fratura. Qual que é a chance da pessoa cair, que é um trauma banal. Por exemplo, eu tropecei na rua, caí no chão. É para quebrar um osso? Não. Pode quebrar? Eventualmente pode. Mas se eu tenho um osso que é mais fraco, que é um osso com osteoporose, a chance de quebra é muito maior. Então, o que eu quero é prevenir essa fratura, eu não quero que o paciente quebre. Então, o exame ele consegue diminuir o risco de fratura. E aí, quanto mais a idade avançada, a probabilidade é maior desse osso ficar mais frágil. Sim. São 3 doenças que são degenerativas. A osteoporose, que seria a doença do osso. Então, o osso ele tende a perder cálcio. A sarcopenia, que é a doença do músculo. Então, com o passar do tempo, pensa, o nosso corpo ele quer preservar energia. Então, para preservar a energia, o músculo, quanto mais massa muscular eu tenho, mais energia eu gasto. Meu metabolismo ele tem que ficar acelerado o tempo todo para fazer esse músculo estar vivo. Se eu vou tirando célula muscular e pondo gordura, além de não gastar energia, eu estou acumulando energia, que é a gordura, que é uma reserva de energia. Então, com o passar dos anos, a sarcopenia é a troca da célula do músculo por célula de gordura. Entendi. E é uma doença degenerativa. E a artrose, que é o desgaste da cartilagem, que é uma doença da articulação. Então, essas 3 doenças, elas são normais, todo mundo vai ter. Conforme a idade passa, todos temos. Todos, não tem como escapar. Impossível. Tanto que a osteoporose, quando você faz a densitometria, tem um gráfico. Quando você pega o gráfico de 85 para frente, a osteoporose ela é normal. Entendeu? Faz parte da fisiologia do corpo humano ter osteoporose nessa idade. Então, por mais que a gente trate, também a gente não consegue reverter. Não, uma pessoa de 80 anos vai ter um osso de uma pessoa de 20. Não, a gente quer prevenir fratura, esse é o objetivo do tratamento. E dessas 3 doenças, qual que é o grande catalisador na mulher? É a menopausa. Na hora que o estrogênio cai, aí você acaba potencializando a progressão das 3. Das 3 ainda. Por isso que a densitometria são 10 anos após a menopausa.
que normalmente é com 50 anos na mulher, 50, 52. E aí você começa a ter essa perda muscular, que é comum no consultório, dor no quadril, dor no ombro. A mulher tem muito essa queixa que faz parte dessa degeneração, essa perda muscular progressiva vem junto com a menopausa e começa a ter dor. Nossa, parece que eu estou tendo dor em tudo agora. E começa uma dor, assim, devagarzinha, que não é tão sentida, e vai aumentando gradativamente essa dor, doutor? Ou não? De uma hora para outra começa a doer e não tem... Não, ou depende de um esforço maior e aí a mulher sente mais? Não, sempre é gradativo. Gradativo. É que a gente tem a mania de... Deixando, né? Vai passar. Deixa, toma um Dorflex, toma um remedinho, dá uma tapeada. Mas quanto antes procurar ajuda Melhor. Profissional é melhor. Com certeza. Para tentar não reverter totalmente, mas amenizar. Com certeza. É melhor. Agora, quando a gente fala em consultório, né, de ortopedia, qual a principal queixa que chega, doutor? Quando a gente Dor fala nas em dor, costas. porque dor nas costas? Dor nas costas. E por quê, doutor? Porque eu acho que aí vem desde a bipedestação, que é da gente andar, é o esforço que a gente faz com a coluna. Então, entra no carro, sai do carro, pega as coisas no chão, pega peso. O homem, meia idade, um adulto jovem, trabalha em empresa, carrega caixa, carrega peso, faz as coisas tudo meio na correria. Mulher, cuida da casa. Então, eu acho que a nossa vida é muito agitada, né? Muito corrida. Então, a gente não se preocupa muito com postura, com... Isso é meio... Então, dor nas costas é o campeão. É que eu digo, daqui a pouco eu já tô aqui assim, ó, lá. debruçada na mesa, e isso também pode prejudicar. Mas é no dia a dia, né? No dia a dia, essa correria, a gente não presta atenção nos nossos próprios movimentos, não é? Não tem como. Não tem como. Não tem. Não tem. É por isso que tem que ir no médico, né, doutor? Por isso que tem que procurar para ver se tá tudo em ordem ali. Agora, essa questão da postura, postural. Até uma vez a gente já conversou no HFCcast dessa questão postural, que a gente tem que estar muito atento para ver se a gente está pegando uma caixa da maneira errada e isso está prejudicando a nossa coluna, enfim. Mas com essa correria toda, a gente acaba não prestando atenção nisso. O que a gente deve fazer, doutor? É realmente ter um acompanhamento com um fisioterapeuta ou não, Mônica? Ó, tem que realmente prestar atenção. Não, eu acho que assim, a consciência corporal é importante, que é justamente você ter a consciência do seu corpo. Uhum. Isso é não só a consciência da postura, mas a consciência do funcionamento dele. Se eu estou com uma dor, se eu não estou com uma dor, estou bebendo água, não estou bebendo água. Eu acho que essa consciência corporal todo mundo tem que ter. Uhum. E a máquina é você que comanda ela. Segundo, fortalecimento. Então, assim, você ter um programa de fortalecimento, fazer uma academia, uma musculação, um exercício, um pilates, alguma coisa que ajuda na postura. Parece clichê quando a gente fala, né? Fazer atividade física, fazer algum exercício, a musculação, mas é importantíssimo para várias áreas, né? Dessa máquina humana aqui, para ela funcionar direitinho. Porque, assim, a postura, não adianta eu forçar uma postura. Você fica, vou forçar uma postura diferente hoje. Vai dar 10 minutos, você começa a ter dor em outro lugar, porque a musculatura não está acostumada com isso. Então, para você condicionar o músculo a manter a postura, você tem que fortalecer ele. É aí que entra as atividades que tem muita gente que não gosta, que é monótono, não é... Eu mesmo, o doutor chegou aqui, foi a primeira coisa que eu disse, né? O tal do beach tênis, que é aquela, né, uma brincadeira, é um exercício, uma atividade, mas você se vê ali brincando, divertindo, você nem vê a hora passar. Muito diferente, na minha concepção, do que a musculação, que é algo ali mais regrado, que você tem que levantar tantas vezes o mesmo peso. Então, muitas vezes, não gosto de academia por conta disso, né? Dessa monotonia. Mas, assim, a academia hoje, ela vem mudando, assim, esse conceito de antigamente. Você vai fazer 3 séries de 15, vai fazer 4 exercícios. Hoje em dia, acho que a dinâmica dela mudou. Então, tem os treinos funcionais, tem o bisete, que você vai fazer 2 exercícios seguidos, trisete, às vezes 3. Tem a super série, que você vai fazer 2 músculos, o mesmo músculo, 2 exercícios. Então, traz um pouco de dinâmica. Você vai fazer um treino de meia hora. Não precisa... você precisa ficar 1h30 dentro da academia para você ter um ganho. Não, você consegue com um treino rápido. Só que você tem que ir, né? Tem que ir, e focado, né? Não adianta ir e ficar lá, empata treino, eu acho que conversando. o mais difícil, doutor, é passar
os 15 primeiros dias, das dores que vem, né, quando se começa a musculação. E não importa, né, você fez musculação, parou 6 meses, quando você volta, é dor de novo, né? Ou mudou o treino, é dor, tem que suportar, né? Porque você tá doendo porque tá movimentando lá, né, o músculo. É um esporte, você não vai todo dia feliz para tudo. Isso não existe, só na mídia. Então, assim, tem dia que você tá bem, que você fala, nossa, você faz um treino, que você fala, hoje rendeu. Tem um dia que você vai, que você tá naquele... Mas tem que ir. Você vai a gente brinca que é na força do ódio, né? Você tem que ir, mas você vai e faz, mas tem que ir. A disciplina. Porque se você não for, hoje não, aí no dia seguinte já começa... Aí a procrastinação, que tá inserida no ser humano, começa... depois eu volto. Depois eu volto. Eu me encaixo muito nesse perfil, viu? Agora a idade vai batendo na porta, parece que as coisas vão ficando mais difíceis, né? Até para conseguir os resultados. Então, tem que se conscientizar. Não tem, a gente que está aqui falando sempre tem que ter consciência, né? Agora, doutora, quando a gente fala, né, em ortopedia, a gente lembra logo da idade avançada, né? Do idoso, né? Que já tem ali a fraqueza dos ossos, enfim, a fraqueza no corpo. Mas e o jovem, doutor? Ele também deve se preocupar com alguma coisa? Algum tipo de doença? Eu queria que o doutor trouxesse essa informação pra gente, porque a gente sempre associa, né, ortopedista já com a idade avançada, né? Assim, o jovem... Uma coisa para entender. Quando você vai fazer a poupança de osso, de músculo, você começa na fase jovem, não na fase de adulto mais idoso. Então, o osso que a gente poupa, que a gente guarda, é dos 20 aos 30 anos. Essa é a fase mais importante da vida adulta, que é aquele que você vai guardando a reserva de cálcio para gastar depois. Então, quanto mais exercício, melhor a dieta for dos 20 aos 30, mais cálcio você guardou. Ai, meu Deus. Imagino que agora muitas pessoas devem estar pensando como eu. E agora? Quem já passou dos 30? Assim como a parte muscular. Quanto mais você se dedica nessa fase dos 20 aos 30, mais você faz a reserva para o futuro. Então, a própria musculatura tem uma certa memória. Memória de você voltar a fazer um exercício e o músculo lembrar daquilo que ele fazia e ter um resultado mais rápido. Mas o jovem também tem lesão. Então, o beach tênis que... A moda, né? A moda, que é divertido, mas assim, eu acho que o nível... Esses dias eu já jogo de vez em quando. Eu fui jogar esses dias e assim, o nível aumentou muito. Que assim, são jogadas mais fortes, tiros mais rápidos. Então, as pessoas estão se dedicando mais. Quanto mais eu me dedico a um esporte, mais eu posso ter uma lesão. Então, hoje já aparecem lesões de beach tênis, lesão no cotovelo, lesão no ombro. Então, o jovem também tem lesão. Qualquer esporte pode trazer isso. Por isso que o jovem também tem que se cuidar, que é a academia, fazer um fortalecimento, alongamento. Aí entra a parte nutricional, entra outro... Então acaba sendo até perigoso quando você não tem esse fortalecimento, né, dos ossos, muscular, e você vai fazer uma atividade como essa, por exemplo, beach tênis. Você recebe a bola ali, às vezes, numa velocidade muito forte, ou você se joga no chão para poder salvar aquela bola, se joga de joelho. Isso também pode ser, então, um risco, se você não tiver esse fortalecimento. É o atleta de final de semana, né? Só joga um dia na semana... E futebol que era o clássico, né? Agora está tendo outros esportes. Isso vale para corrida, isso vale qualquer esporte. A corrida também tá no auge, né? A gente vê muitas corridas de rua. Também é preciso essa preparação, então, antes de qualquer tipo de atividade. Hoje, assim, se você for pegar qualquer atleta, o futebol ele é muito foco no Brasil porque, apesar de não estarmos tão bem mais, mas é o país do futebol. Se você pegar qualquer atleta, quando ele sai do Brasil, a primeira coisa que ele faz fora daqui, você percebe que ele aumenta a massa muscular dele. Então, um clube europeu, quando pega um atleta, o Neymar, quando foi a primeira vez, você percebe que ele engordou uns 4, 5 quilos de músculo. Então, o trabalho muscular é muito forte. Por quê? É justamente para prevenir lesão. Então, a musculação, o fortalecimento, ele faz parte de qualquer atleta. Qualquer atleta hoje, de nível profissional, ele tem fortalecimento junto. Ele não, ele só joga bola o dia inteiro. Não. É academia, reabilitação, é todo um trabalho. Não é só jogar bola. Agora, quando a gente fala, né, já da idade avançada, da artrose,
Isso também pode ser algo genético, hereditário, doutor, ou não necessariamente? Isso é fisiológico do corpo humano? Ou a gente não, tem que se preocupar. Minha mãe tem, o meu pai teve, meu avô, eu posso me preocupar que isso tende a acontecer comigo também. Tem uma... Pega, assim, muito parte familiar. Então, a osteoporose, quando eu faço... Existe uma ferramenta que é de uma universidade da Inglaterra, que é um risco de fratura. Então, quando eu vou avaliar qual que é o risco de uma pessoa ter uma fratura de fêmur ou um outro tipo de fratura, um dos quesitos que entra como aumenta ou diminui o risco é se o pai ou a mãe teve uma fratura. Por quê? Porque existe uma relação familiar. Pessoas que têm fratura próxima têm mais chance de ter. E isso entra também para artrose, para cartilagem. Então, você tem um... Eu não vou te explicar, não sei dizer o que é que muda. A minha aparência, assim, o que eu acho. Estrutura de colágeno, alguma coisa que faz com que a cartilagem gaste um pouco mais rápido do que seria esperado. Porque eu sou cirurgião de quadril, então eu opero bastante prótese de quadril, substituição de articulação. Então eu tenho família que eu já operei 3 irmãos, que eu já operei o pai, o filho. Então, existe uma relação familiar. Não sei qual que é o ponto genético no meio, mas existe. Então, é para ficar mais atento, então, caso Com já certeza. tenha esses casos, então, na família, né? Com certeza. Então, já é mais um ponto para chamar a atenção aí. Isso para tudo, né? O doutor falou do quadril, mas isso para joelho, para os qualquer pés. articulação, né? Isso tudo... E o peso, doutor? O peso também influencia nos ossos? Por exemplo, uma pessoa já obesa... O pé, por exemplo, ele pode ter desabamento, essa questão toda por conta do peso? O osso também pode ser prejudicado com isso? Tem a parte assim, quanto mais o peso, você tem uma sobrecarga maior. Mas o que vem mais sendo estudado, que eu acho que a ortopedia nos últimos anos vem tirando um pouco aquele... Antigamente, ortopedista só sabe placa, parafuso, que a gente vem estudando um pouco mais de medicina hoje, fisiologia, que é o quê? Quanto mais gordura a pessoa tem, quanto mais obesa ela é, mais ela tem resistência à insulina, tendência a diabetes. Então, isso faz com que a cartilagem, o músculo, eles tenham como se fosse uma nutrição pior. Então, tem mais enzima, interleucina, mais coisas que fazem com que essa cartilagem sofra mais. Então, ela também sofre uma degradação e ela também sofre um processo de artrose mais precoce. Então, não é só assim, tudo é o peso. Não é questão do peso, é questão de metabolismo. Você está promovendo um metabolismo pior para a sua célula do que uma pessoa que está dentro de uma faixa de peso melhor. Então, não é só assim, mas faça exame. Faça com um médico, faça com um ortopedista ou com um clínico, um cardiologista, faça exame. Como é que estão seus exames? Colesterol, triglicérides, glicemia, hemoglobina, glicada, para saber como é que estão seus exames. Estão bons? Antigamente, assim, a vitamina D que ganhou evidência, né? Recente. Hoje em dia, acho que todo mundo toma uma vitamina D de vez em quando. Mas tem outras coisas. É isso que é importante a gente entender. Se o ambiente que a célula vive ele é saudável, não é só o peso não vai influenciar tanto. Agora, se o ambiente que a célula vive não é saudável, não é legal. Teria que corrigir. Tem que corrigir. Agora, o doutor até falou, né, da vitamina D. A gente vê hoje no mercado vários medicamentos para cartilagem, para... Enfim, eu nem sei ao certo os nomes, o doutor talvez saiba mais para me falar. Existe mesmo, isso pode, doutor, ou não, só mesmo com a prescrição médica? Porque hoje o mercado oferece muito disso, né? Repõe a qualidade do seu osso, fortaleça, né? Fortalecimento ósseo, porque medicamento que não falta, né, doutor? Sim. Assim, existe muito, principalmente hoje o colágeno. Colágeno. Então, eles são considerados suplementos, eles não são considerados medicamentos. Por ser suplemento, eles não precisam nem de receita médica. Você pode chegar lá e comprar. Certo. E assim, tem aquela... as pessoas sempre querem a pílula mágica, né? Eu vou tomar esse remedinho aqui, amanhã acordo bem, sem dor, resolvi o meu problema. O colágeno funciona, ele ajuda. Sozinho, não faz nada. Então,
fortalecimento, consciência corporal, tudo isso é Atividade, importante. musculação, mais o colágeno. Aí você está tendo um resultado. Só o colágeno, só a pílula mágica, esquece. E quando a gente fala do colágeno, a gente lembra muito de pele, né? Sim. Da pele ficar viçosa, mas faz bem pro osso também. A gente tem 12 tipos de colágeno, né? Ah, Então, o colágeno tipo 1 seria mais específico para a pele e o tipo 2 seria mais para cartilagem. Então, bom a saber. indústria tenta separar. Então, quando você compra para ortopedia, vem lá o UC2, que é tipo, o colágeno tipo 2. Então, dentro do pool de colágenos, ele é mais para o tipo 2. Mas não se sabe nem ao certo se consegue ter muito essa separação. Entendi. Aí entram alguns detalhes. Então, quando se fala em suplemento, pode ser tomado, porém, com essa ajuda, Isso. né? De musculação, desse fortalecimento, porque senão não vai surtir efeito nenhum. Nenhum. É a pílula mágica. A pílula mágica. Se existisse, não é, doutor? Olha, eu não trabalhava, né? Não, Se seria existisse, eu tão não fácil, trabalhava. né? Seria tão fácil se existisse essa pílula, mas não existe, né? Não tem Não. jeito. Nós temos que correr atrás mesmo desse fortalecimento. Agora, o doutor falou, fiquei preocupada, de 20 a 30 anos. E depois que passou dos 30, não dá tempo de correr atrás, não? Não, dá. Aí é questão de... É hábito, né? O problema é que, assim, o hábito nosso, ele... Se não fizer nada, Tá tende a melhor. piorar cada vez, né? Se você Com não certeza. começar essa disciplina, tende a cada vez mais piorar, né? Eu acho que é assim, a gente vem passando por períodos, né? Então, desde a revolução do açúcar, gordura, margarina, a gente passou por vários períodos alimentares, né? E acho que hoje em dia a gente está numa tendência um pouquinho melhor. Você percebe que cigarro é um hábito que vem diminuindo a cada dia, consumo de álcool moderado, não é algo no Brasil não é muito exagerado. Então, assim, esses hábitos que influenciam depois, não depois dos 30, mas durante toda a vida, mas quanto mais saudável você se manter, melhor. Para tudo. Então, dá tempo depois dos 30? Lógico que dá. Mas desde que você se ajude. Faça o que tem que ser feito. Ah, mas não pode beber, não pode fumar? Não, fumar não pode, esquece. Fumar, para mim, é um hábito que... Agora, beber pode? Pode. Mas vai beber todo dia? Não. 1 ou 2 vezes por semana. É o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. E hoje em dia está muito... Você pega muita meditação, yoga, as pessoas estão buscando um pouco abaixar um pouquinho, né? Então, a meditação, yoga, o tai chi chuan, eles vêm para abaixar a atividade da mente um pouco, para a gente dar uma diminuída nisso, né? Né? O tempo todo. É celular o tempo todo. Aqui na frente, né? Na palma da mão. Você está o tempo todo vendo tudo. O tempo todo ligado. É. Agora, doutor, muitas pessoas têm a pisada errada. Eu sei que o doutor é especialista em quadril, mas pode nos ajudar com isso também. A pisada errada, porque o que a gente vê... Eu mesma, quando a gente vê a sola do sapato, a gente sempre vê um lado mais gasto que o outro. Isso é normal? Precisa corrigir? Pode acarretar em dores futuras? Ou não é tanto assim, a maioria pisa certinho? Não, tem... Assim, isso é existe pés alterados. Então, tem gente que tem o pé mais cavo, que é aquele pé que tem um arco mais alto. Tem gente que tem o pé mais chato, É que é o verdade pé que tem um pé plano. maior que o outro? Pode ser? Pode, a gente não é igual, né? Você pegar uma linha, traçar no meio, dividir, a gente não é 100% igual, Então, né? pode ser um maiorzinho que o outro. Existe um pouquinho de diferença. O pé plano, que é o pé chato. Então, existe o pé chato, que é fisiológico, que é normal. E não necessariamente ele dá dor. O que a gente pega, acho que até é uma experiência que a gente tem pego muito da osteopatia, da quiropraxia, que é quando você começa a ter alguns vícios posturais. Então, você vai estudar a pessoa, você percebe que a pessoa tem uma rotação de tronco, um quadril está um pouquinho mais para frente que o outro. E isso pode alterar a pisada. Então, é quando a pessoa faz uma sessão de osteopatia, faz aqui, faz ali, aí você percebe que mudou um pouco. Então, não é que ela pisa torto, é que ela tem um vício que está levando ela a pisar torto. Aí, na hora que você corrige isso, você melhora. Então, é importante sempre estar sendo avaliado. Aí, eu acho que entra a avaliação de um médico, a avaliação de um fisioterapeuta, aí eu acho que... Quando a gente fala, né, de entrar na academia e precisa de uma avaliação, não é frescura, né, doutora? É importante essa avaliação que antecede a atividade, que de repente é aí que descobre, né? Descobre, de repente, essa pisada torta, enfim.
Se é uma pessoa ativa, uma pessoa, sei lá, uma jovem que fala, eu tô bem, não tenho nada, eu acho que assim, a atividade, às vezes, parte cardiológica é uma coisa. Agora, eu sou uma pessoa de meia idade, nunca fui na academia, primeira vez que eu tô entrando, tenho alguns medos, eu tenho algumas dúvidas. Faça uma avaliação. Acho que aí vale a pena você conversar, bater um papo, o médico te avaliar, te examinar, ver se existe alguma discrepância, alguma coisa que está alterada, fazer alguma orientação para o professor. Não, presta mais atenção nisso, presta mais atenção naquilo. Aí eu acho que vale a pena. Eu acho que... Agora, não, eu estou super bem, já faço esporte, também não precisa ficar nessa... Não, tem que ir no médico. Não, segue. Se aparecer algum sintoma, algum sinal, aí você vai no médico. Mas meia idade para cima, um idoso, aí eu acho que vale a pena. Doutor até citou a quiropraxia. Isso. Tá muito no auge, se ouve falar muito hoje em dia, né? O que é? Ela vem realmente para ajudar? Explica um pouco pra gente. Assim, a quiropraxia e a osteopatia, elas são duas especializações da fisioterapia. Então, o fisioterapeuta, ele termina a faculdade e aí ele vai fazer uma especialização. Eu não sei quantos anos são a quiropraxia, eu sei que a osteopatia são 5 anos de especialização. E eu sei até que hoje eles estão querendo separar. Então, que fora do Brasil é separado. Então, você tem uma faculdade só de osteopatia, uma faculdade só de quiropraxia e uma faculdade de fisioterapia. Então, eles somam assim. Eu tenho alguns osteopatas que eu trabalho, eu acho que é uma profissão que eles agregam muito nessa parte postural, assim, de avaliação biomecânica. O que está acontecendo na parte assim, de alguma coisa que está fora do eixo, que você precisa corrigir. Porém, é diferente da físio no sentido de reabilitação. Então, a físio vai, eu corro, eu tenho uma dor no quadril. E, às vezes, na fisioterapia, aquele fortalecimento que você vai fazendo 3 vezes por semana, ele consegue corrigir essa parte melhor do que na osteopatia. Então, são versões diferentes de uma reabilitação. Então, ajuda, como se fosse multidisciplinar, então, né? Um tratamento aí. É que é o mesmo profissional, que aqui no Brasil tem que ser fisioterapeuta, mas... Especialidades. Mas que ajuda muito o ortopedista. Ajuda. É um trabalho conjunto. Sim, sempre. A minha mãe mesmo, ela fez a prótese de joelho, né? Colocou com quase 70 anos. E anda agora que nem uma moça, mas teve que fazer todo o acompanhamento com o fisioterapeuta, que eu acredito que foi assim, o que foi o ponto de sucesso realmente, né? Claro, teve toda a cirurgia, mas a reabilitação com o fisioterapeuta fez toda a diferença. O protocolo meu hoje é fisioterapia antes de operar, faz uma bela fisioterapia, opera, depois continua com a fisioterapia. Nossa, é outro paciente, é muito melhor. É porque quando a gente já fala, né, de uma pessoa com 70, 80 anos, a atividade ela precisa ser pensada também, se ela já não praticava, né? Porque tem muitos que devem chegar que nunca praticou atividade física, não teve essa poupança, né, de músculo e óssea, então precisa desse acompanhamento para fazer os exercícios corretos, né? Mas tem bastante assim, você pega até alguns bairros hoje, pessoal da comunidade, do clube, que tem um profissional que faz a ginástica para a terceira idade. Nossa, é uma festa. Tem um monte de paciente que vai, se diverte. Tem até aquelas academias, né, em praça pública, né? Tem academia de idoso específica. Então, assim, não é uma parte monótona. Tem paciente minha, assim, super idosa que ama. Fala, nossa, eu vou, me divirto. É super legal. Eu acho que tem que achar a graça em tudo. Eu falo que a terceira idade, ela tá muito mais viva hoje em dia, né? Muito mais ativa também, buscando estar sempre fazendo essas atividades. E nessas praças mesmo, aqui mesmo da cidade de Piracicaba, tem várias, essas academias da terceira idade com aqueles equipamentos já que ficam ali. Tem alguns horários que tem profissional, não sei como é que tá hoje, mas tem alguns horários que tem alguém que fica ali... dando umas orientações. Então, ajuda. Para ajudar nisso. A hidroginástica também é boa, doutor? Já foi melhor, assim. A hidra é boa, só que o problema é que a água, ela diminui nosso peso. Então, quando eu estou dentro da água, eu peso menos. Então, para osteoporose, não é legal. Pensando em qualidade, em ganhar massa óssea, não. Pensando em parte muscular, em parte de pessoas que têm dificuldade, em parte
é legal, em parte de complemento. Então, eu faço academia e hidroginástica, eu faço pilates e hidroginástica. Aí eu acho legal. Mas só a hidro, aí eu acho que é para um público bem específico. Alguém que tem uma dor no joelho muito forte, uma dificuldade muito grande de fazer coisas sem ser dentro da água. Aí eu acho que é um público mais específico. Mas eu indico também. Indica também, mas aí tem que ver se... Aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É o tratamento individualizado, né? Não tem jeito. Agora, doutor, quando a gente fala, né, em artrose, que é esse desgaste do osso, né, deixa o osso mais fraco, a gente já falou aí que a musculação ajuda, né, o músculo, o fortalecimento do osso. E a alimentação, doutor? Também tem alguma coisa que a gente pode melhorar pensando nessa qualidade óssea? Osso, assim, o que mais precisa é cálcio, né? Então, o melhor cálcio para a gente, que o nosso organismo consegue metabolizar, é o cálcio do leite. Então, outras fontes de cálcio é vegetal de folha verde escura, tem outras fontes, mas o que a gente consegue metabolizar é o leite. Então, leite, iogurte, queijo é o melhor. Só que hoje existe também uma tendência de intolerância. Então, eu não posso com leite, eu não posso com a caseína, com a lactose. Então, as pessoas acabam não ingerindo muito leite hoje em dia. Aí que existe os suplementos de cálcio. Agora, a alimentação estando em dia, que é o quê? Dieta equilibrada, evitando açúcar, evitando industrializado, aquela parte do descasque mais e desembale menos. Serve para tudo. Para pressão alta, para diabetes, para artrose, não adianta. A máquina precisa estar em dia. Para poder funcionar. Não adianta. Agora, já com a idade, 80, 90 anos, o risco de fratura e conseguir reverter isso, né? É muito difícil? Por exemplo, o fêmur, doutor? Ele trabalha hoje, fala em 50%. Se eu pegar 100 pessoas com osteoporose, se eu tratar 100, eu vou conseguir reduzir fratura em 50. É um número que você fala, mas só... Mas, são 50, né? Metade. Então, é um número que é expressivo quando você vê no todo. Tem que tratar. Eu acho que, assim, existe acho que até um erro que a própria ortopedia cometeu, que hoje a gente vem tentando não cometer mais, que é o quê? A gente pega um paciente que quebrou, então isso é importante até para quem para filho, para quem é neto, fala, meu avô quebrou o fêmur, operou, agora ele está super bem. Tá, ele está super bem do fêmur, mas ele está fazendo uma avaliação para não quebrar o outro, para não quebrar o punho. Então, assim, todo paciente idoso que teve uma fratura, operou ou não operou, mas que foi considerado de um osso que é mais fraco, ele tem que ser avaliado para osteoporose. Porque se ele tem osteoporose, ele tem que tratar, senão ele vai quebrar de novo. É um evento que a gente chama de cascata fraturária. É uma cascata que começa, quebra um, quebra outro, quebra outro, quebra outro, quebra outro. E aí, com a idade avançada, quebra de forma mais fácil, né? Muito mais. A gente não precisa nem ser uma queda. Aí entra aquela popular do, nossa, mas caiu e quebrou ou quebrou e caiu? Que existe as duas. Tem paciente que na hora que vira, tá em pé, na hora que vira, o osso ele quebra e aí ele cai. Então pode acontecer, um osso tão fraco que na rotação ele quebra. Isso pode acontecer também. Por isso que é importante tratar. A osteoporose a osteoporose é uma doença que dá para prevenir, dá para diagnosticar e dá para tratar. Por isso que tem que ir atrás. E aí, quando a gente fala, né, por exemplo, quebrou o fêmur, né, uma pessoa já de idade, é cirurgia, doutor? Fêmur é 100% cirúrgico, praticamente. A gente só não opera se o paciente tem uma comorbidade, uma condição clínica que fala, não tem condições, ele não aguenta uma cirurgia. Mas se não, é cirúrgico. Porque eu preciso tirar ele da cama, não dá para deixar um paciente com fêmur quebrado sentado. Porque ele é dor, né? Não aguenta dor. Então eu preciso operar para tirar ele da cama. Nem que eu tire ele da cama para ir para casa. É um paciente que já é grave, que já tem outras condições, mas pelo menos ele vai para casa, vai para o conforto da família. É uma coisa mais humana do que deixar no hospital largado sem conseguir operar. Por isso é importante essa prevenção desde cedo, né? Então, antes dos 20 já pode pensar em cuidar dos ossos, né, doutor? Eu falo para minha filha de 4 anos que eu fico dando queijo para ela. Come queijo, filha, come queijo.
Vai fortalecendo, depois você vai me agradecer. Vai poupando. Vai poupando. Eu acho que essa conscientização, hoje se fala muito mais em prevenção, hoje também a informação está aqui, né, na palma da mão, dá um Google ali, né, mas eu acredito que essa conscientização de jovem, mais, né, de idade de 20, 30 anos, é mais fácil hoje em dia, né? Antigamente eu acho que a gente pensava só lá na frente, né? Sim. Eu mesma acho que já sou dessa época, em que eu só vou pensar em osso depois dos 30, né? Mas tá na hora de pensar, né? Quer dizer, no meu caso até já passou, né? Mas eu acho que a geração que vem vindo agora é uma geração que eles se cuidam melhor do que a geração minha. Eu acho que, não sei, eu acho que eu sou otimista em relação à geração que está vindo ali. Mais, né? Eu acho que eles estão vindo com outra cabeça, se cuidar, esporte. Academia eu vejo bastante gente de 15, 16, 18 anos no esporte, fazendo atividade séria. Então você vê que eu acho que é uma turma que vem com a cabeça boa. E, doutor, além de artrose, artrite, osteoporose, o que mais que nós temos de doença dos ossos? Dos ossos? Existe, da parte ortopédica, existe as tendinites, que é assim, clássica, aquela do esforço repetitivo, e existe a da degeneração, que é a do ombro, principalmente, a do quadril, que pode ser, mas a do esforço repetitivo, que é a mais comum, que é o trabalhador, fábrica, movimentação, digitação, que é a mais comum de todas. E essa é a mais difícil de prevenir porque você faz o movimento. Tem que trabalhar. Então, assim, o fortalecimento, o alongamento, ajuda. Mas aí tem que entrar a ergonomia, que é ter uma cadeira decente, é ter uma mesa decente, uma postura decente, que ainda às vezes não depende só do funcionário, depende, a empresa tem que fornecer. Inclusive, tem algumas empresas estruturadas que oferecem um alongamento, né, com um profissional, um educador físico, antes de iniciar as atividades, o que também deve ajudar, né, doutor? Muito. Aí entra assim, tem prazo, tipo, cada 1 hora você tem que parar 5 minutos para fazer um exercício, movimentação. Então, existem algumas regrinhas, né? Só que na prática, a gente sabe que não é bem assim, na correria. Vai deixando esses 5 minutos de cuidado para depois. Sempre. Né? Sempre para depois. Doutora, a gente tem muito para falar ainda, mas nosso horário já está chegando ao final. Eu gostaria... Que pena, um bate-papo gostoso, né? E para a gente trazer essa questão de prevenção mesmo, de informação. Mas eu gostaria que o doutor deixasse aqui uma mensagem, né? Seja para os jovens, para os, né, de idades aí mais idosos, mas para esse cuidado, né? Para voltar o olhar também para a questão óssea, né? Para nossa máquina aqui. Eu acho que, na verdade, não existe fórmula mágica. Não existe... o básico funciona. Você ter uma alimentação saudável, você tentar ter um estilo de vida saudável. Eu faço um pouquinho, às vezes, uma estripulia aqui, uma ali, faz parte, a gente vive. O estresse do dia a dia, eu, assim, médico, às vezes tem uns estresses, você fala, nossa, vou chegar em casa, vou abrir um vinho, vou tomar uma cerveja. Faz parte do dia a dia. Isso até é válvula de escape. Mas, na média, você tem que ter um estilo de vida que você vai daqui 30 anos, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Acho que esse que é o mais importante. É isso aí, se cuidar, né? Desde cedo, tentar buscar essa prevenção. Doutor Daniel, muito obrigada pela presença, obrigada pelas informações. Já fica o convite aí, espaço aberto, quando quiser voltar para conversar mais com a gente. O HFC Cast está de portas abertas. Muito obrigado. Obrigada, viu, doutor? E agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. E não esquece, tá? De também poder consultar e ver aí todos os outros episódios do HFC Cast. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.